Bom dia. Bom, obrigada, Pedro, pela introdução. Como ele comentou, estou finalizando agora minha especialização em Sociologia e, durante as aulas, eu venho repensando o nosso cotidiano através de uma perspectiva sociológica. E uma coisa que eu não parava de pensar durante as aulas é: vocês já pararam para pensar no quanto a gente vigia as pessoas? O conceito de vigilância nada mais é do que a produção de conhecimento sobre aqueles que são vigiados, e é um aspecto fundamental para o exercício do poder. Eu acho que, frequentemente, a gente esquece do tamanho do poder que a gente tem nas mãos, especialmente quando a gente pensa que a maioria dos usuários não entende muito bem o que está acontecendo do outro lado do aplicativo ou serviço que eles estão usando. Por isso, hoje eu queria conversar com vocês sobre por que a gente precisa olhar com mais atenção para o uso de dados, por onde a gente pode começar e alguns exemplos práticos. Além de criar o melhor serviço, o fluxo mais fácil, o botão mais bonito, a gente também tem um compromisso ético de cuidado com os dados que são gerados ao longo de todo o processo criativo. E a gente trabalha com internet, que é basicamente o maior experimento social já feito, e a gente não tem exatamente um código de conduta e regras do que é ok ou não fazer. Isso nos dá muita liberdade, é muito bom, mas a gente também precisa olhar com mais cuidado para as práticas que a gente tem todos os dias. A gente roda testes AB para prever comportamento, a gente usa o Hotjar, a gente usa o Analytics, e todas as ferramentas permitem a elaboração de um saber sobre o outro, então auxiliando nessa vigilância. O que a gente tem percebido é que cada vez mais as pessoas querem fugir dessa vigilância. Elas confiam muito na aba anônima, elas colam post-its na câmera, elas instalam ferramentas para bloquear anúncios, então elas estão querendo evitar isso. E não é à toa. Ano passado a gente viu empresas como o Facebook e o Google indo para o Senado nos Estados Unidos para explicar sobre o vazamento de dados. Isso aumentou o debate público e o conhecimento das pessoas sobre isso. E também aumentou o cenário de insegurança. Uma universidade da Pensilvânia, uma pesquisa da Universidade da Pensilvânia mostrou que a maioria dos entrevistados não quer perder o controle sobre seus dados, mas também acredita que essa perda de controle já aconteceu e que não tem nada ao alcance que possam fazer para mudar isso. Eu fiquei muito chateada quando eu li isso, fiquei muito pensativa, porque a gente cria produtos sempre pensando em auxiliar as pessoas, em trazer o melhor para elas, mas de uma maneira ou de outra, são os nossos produtos que também fazem elas se sentirem assim. Então a gente tem um cenário de insegurança, com pessoas desconfiadas e empresas indo ao júri. Isso com certeza vai trazer impacto nos negócios. As pessoas não vão comprar o seu produto se elas não se sentirem seguras. Uma pesquisa desse ano da IBM mostrou que 82% dos brasileiros disseram que eles não vão comprar um produto, não importa o quanto eles queiram, se eles não confiarem na empresa para proteger os seus dados. Esse é um número muito alto que impacta diretamente na nossa profissão, no nosso dia a dia, e não é à toa que empresas líderes de mercado, como a Apple, estão investindo cada vez mais pesado na privacidade como motivo de campanha. Mas então, como que a gente pode retomar essa confiança com as pessoas? O que a gente pode fazer no nosso dia a dia para melhorar isso? Eu acho que a gente precisa lembrar de conceder direito ao minimalismo, que é basicamente garantir que a estratégia de dados dos nossos produtos siga o padrão de dados mínimos e colete apenas o que é necessário. Um pensamento legal para se ter é: se vocês tivessem que pagar por cada item que vocês estão pedindo num cadastro, quais que vocês realmente pediriam? Outro é o direito ao conhecimento. Então, é deixar claro para as pessoas como, onde e por que os seus dados foram usados no produto e exatamente o que elas vão receber em troca. Também o direito ao acesso, que é facilitar acesso, correção e exclusão dos dados pessoais, que é basicamente permitir que as pessoas possam agir quando os seus dados estiverem incorretos. Mas tá, tudo bem, eu tenho esses princípios, essas coisas, por onde que vocês podem começar de fato na segunda-feira? Minha primeira dica é o que eu falaria para qualquer coisa, é estudar. Mas a minha dica para vocês seria não estudar enquanto designers, mas começarem a ler, pensando em vocês como pessoas mesmo, como usuários do outro lado, para vocês conseguirem entender também quais são os limites éticos de vocês, o que vocês acham ok ou não de ser feito. Um ótimo lugar para começar é dando uma olhada no Privacy by Design, que é um princípio criado em 2009, com 7 regras,
que está na GDPR e sugere basicamente que se leve em conta a proteção de dados desde a concepção do produto ou serviço. Algumas pessoas criticam essas 7 regras, dizendo que elas são muito conceituais e difíceis de serem aplicadas. Mas se eu leio, por exemplo, privacidade como configuração padrão, fico imaginando que é nosso dever também entregar um produto e um serviço que a configuração padrão já seja a melhor para o usuário. A gente não precisa fazer com que ele tenha que tomar uma ação ou ele tenha que pensar muito sobre isso. A gente entende disso, a gente tem que fornecer o melhor para ele. Um ótimo exemplo disso é o Firefox. Por um momento perdeu algum espaço de mercado e inseriu muitas features de privacidade e virou referência na área. Hoje, por exemplo, um usuário do Firefox, quando abre, ele não precisa mudar nada, a configuração padrão já bloqueia rastreadores de sites de terceiros. Ok, depois que vocês estudaram, formaram suas opiniões, questionem o projeto que vocês estão trabalhando. Um ponto de começo para isso são essas cartas de tarô de uma consultoria americana chamada Artifact, que basicamente, nessas cartas, tem várias perguntas que fazem com que os designers se questionem sobre o impacto do produto ou serviço que eles estão criando. Então, pensar sobre qual é a pior manchete que você pode imaginar sobre o seu produto, ou quem perde o emprego se o seu produto for um sucesso, já é um caminho para criar um processo um pouco mais pensado. Não necessariamente vai se ter todas as respostas que eles estão pedindo, mas o mero fato de vocês e de nós, enquanto designers, ponderarmos sobre essas questões, com certeza vai criar um produto melhor. Depois disso, explorar. Uma pesquisa mostrou que cada pessoa levaria 10 dias por ano para conseguir ler todos os códigos e todas as regras de privacidade e contratos dos produtos que elas estão usando. É muito tempo e eu acho que a gente consegue fazer muito melhor do que um botão que diz li aceito em uma cor mais chamativa. Então, um ótimo lugar para começar é explorando essa coleção de padrões de design para compartilhamento de dados da IFE. Esse, com certeza, vai ser um dos maiores desafios nossos nos próximos anos, que é como melhorar essa experiência de aceite. A gente não vai mais usar aquele padrão de um texto gigante que ninguém lê. As pessoas deveriam querer ler esses contratos que elas estão assinando. E, claro, fazer o que a gente mais gosta, conversar. Então, incluam um bloco de perguntas sobre dados nas próximas entrevistas que vocês fizerem. É muito importante que vocês entendam qual que é a percepção dos usuários de vocês sobre dados, o que eles estão dispostos a compartilhar ou não. Na Handmade, a gente fez um projeto, inclusive temos vagas, no início do ano, que a gente perguntou isso, e foi muito interessante ouvir da boca do usuário o que eles entendiam, o que aquilo representava para eles, qual o contexto deles, e foi muito surpreendente e muito rico para a gente ouvir isso. E o cliente também ficou super feliz, porque foi uma coisa que ele realmente não tinha noção. Além disso, a gente não conversou só com usuários, a gente também conversou com advogados, com engenheiros de banco de dados, desenvolvedores, porque a gente precisa fazer com que essa colaboração interdisciplinar aconteça cada vez mais, para a gente compartilhar aprendizados, iniciativas e perspectivas. A gente não vai resolver esse problema sozinho e a gente precisa entender como as outras áreas estão lidando com esse tema também. Tudo isso para a gente relembrar o poder de impacto da nossa profissão. A gente trabalha com tecnologia e acho que frequentemente a gente esquece o quanto uma feature pequena afeta a vida de milhões de pessoas em questões de segundos. Nossa profissão tem moldado cada vez mais cultura e sociedade e a gente precisa lembrar disso constantemente. E de uma forma ou de outra, a gente está sempre criando relações. Então, a gente tem um compromisso ético também com o que a gente está botando para fora. Tudo isso para a gente lembrar de projetar com responsabilidade sempre. Queria deixar o meu canal aberto aqui para vocês. Eu tenho um material bem maior do que esse, eu enxuguei para os 10 minutos, mas eu tenho muito interesse em continuar discutindo esse tema com qualquer pessoa que tiver interesse, porque eu acho que ele é muito urgente. Então, em qual manchete que vocês querem ver o seu produto? Obrigada.